Nosso assunto agora é economia, por isso a gente conversa com o economista Antônio Carlos Frachelli. Frachelli, prazer mais uma vez. Muito obrigado. Obrigado pela presença. Vamos aí. A gente, pegando informações e teses, né, dentro do teu blog, antoniocarlosfrachelli.com, a gente vinha trabalhando com um grande otimismo, né, nos últimos meses. O que aconteceu agora? Porque esse otimismo não está se refletindo nos indicadores. É porque alguns números, né, que vinham crescendo mudaram o ritmo de crescimento. E porque alguns indicadores também estagnaram, né? Então o processo tem muito que ver com a crise política, o processo tem muito que ver com o momento da reforma trabalhista, que havia muita expectativa, e automaticamente nós estamos aí no período pré-pleito, né, do dia 7 de outubro, e imaginava-se que a confiança ia acelerar, e isso não vem acontecendo, né? Então, o mês de abril foi um mês assim de stand-by, de compasso de espera na recuperação da economia. Tem questões que não estão conseguindo, que nem os especialistas conseguem, né, entender e diagnosticar. E, por exemplo, a questão da inflação que segue baixa. Isso está se refletindo em função do consumo, que também não está crescendo? Bem, segundo as autoridades, a inflação já deveria estar avançando mais, né? Há uma certa surpresa, as próprias autoridades, Banco Central e analistas que trabalhavam assim com a volta da meta da inflação, ou da limite inferior da meta da inflação, hoje já começam a trabalhar com perspectivas menores para este ano. Por que a inflação está nesse patamar? Eu particularmente acredito que a questão do mercado de trabalho, a renda que não consegue avançar, os empregos formais que estão minguando em termos de crescimento, tudo isso aí cria um problema de expectativas com relação ao comportamento dos preços. Colocas também no blog sobre o governo Temer, que está neste momento estagnado. Até a gente aproveitar esse momento para refletir um pouco sobre a tragédia de ontem, né? Porque falando em Temer, o presidente Temer estava em São Paulo, foi até o local onde teve a queda daquele prédio, que é um problema que se reflete aí, entra na questão do problema habitacional, né, gravíssimo, né? Que nós estamos enfrentando em São Paulo, mais como a maior cidade do país, né, depois daquele incêndio e aquela tragédia. E o presidente foi até lá e teve que se retirar às pressas, porque realmente houve uma reação, né, da população. Eu acho que ele deve ter imaginado que, chegando lá, digamos assim, os populares estariam dependendo de possibilidade de apoio do governo. E talvez fosse federal, né? Exatamente. E aí isso não se confirmou. Mas o presidente Temer já deveria ter visto, né, o que está acontecendo com as autoridades quando viajam em aviões, quando estão em público, a rejeição é muito ampla. Tudo porque a popularidade do governo já foi perdida há muito tempo, o capital político do governo se esgotou. Para a gente finalizar a questão de reformas, por estar o governo desta maneira paralisado, não temos possibilidade de grandes reformas agora nesse ano eleitoral? Bem, outras reformas não, né? Embora elas sejam imprescindíveis no próximo governo. Com a Previdência. Exatamente. A questão toda é que a reforma trabalhista que foi aprovada, havia um acordo e uma medida provisória que iria fazer um ajuste em função das restrições encontradas na época da aprovação. E houve um prazo longo para que houvesse esse ajuste e a medida provisória caducou. Então nós voltamos ao ponto de partida e é necessário, pelo mínimo, recuperar aqueles pontos que a medida provisória havia ajustado. Mesmo com esses indicadores que não estão, né, não refletem aquele otimismo que a gente vinha tendo, não podemos perder o otimismo e a esperança, né? Eu acho que não, porque a economia chegou num patamar que não tem mais o que cair, né? Sim. O problema todo é um problema de longo prazo. Como passar desse crescimento de curto prazo, que está acontecendo, para uma perspectiva melhor, que só virá depois das eleições. Obrigado, Frachelli. Mais informações no blog antoniocarlosfrachelli.com. E a maior feira multissetorial do Rio Grande do Sul, a FenaSoja, pretende bater